Bom dia, meus queridos. Bom dia para a vida, bom dia para os nossos amados irmãos. Hoje iniciamos mais um devocional, muito felizes, muito alegres, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E todas as nossas preces de agradecimento a Deus não são suficientes para expressar o sentimento de humildade, de amor, de gratidão e luz que carregamos em nosso coração por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor é. Senhor, nós agradecemos as bênçãos na nossa vida, nas nossas famílias, que nos acompanham no dia a dia, e oramos para que o Senhor continue guiando os nossos passos, em nome de Jesus. E nós vemos na Bíblia que Jesus se diz o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia nos ensina que não há outro caminho para a salvação que por meio de Jesus Cristo. Nós vemos em João 14,6 que ele diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos compreender que Ele é o caminho e Ele é o único caminho. Ali, nesse momento, eram os últimos instantes de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo dos seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos dizendo que ele tinha que partir, mas que não se preocupassem porque eles já conheciam o caminho que deveriam seguir. Mas, com certeza, sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos se dispersarem, buscarem outros caminhos, outras filosofias, outros estilos de vida. Mas Jesus deixou bem claro para eles naquele dia que Ele é o caminho, o único, que Ele é a verdade absoluta e Ele é a vida, dom eterno que Deus oferece. E como seguidores de Cristo, nós conhecemos que Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos faz perceber que necessitamos de Deus em nossas vidas. E Ele é a verdade que comanda todo o universo. Ele é a vida que dá existência plena, mesmo depois que nós morremos. Ele é a vida eterna. E se nós confiarmos nisso que Jesus disse, nós seremos abençoados. Nós não precisamos buscar caminhos alternativos, meias verdades, nem um estilo de vida diferente, porque Jesus é único e é suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida, vida em abundância e certos de que tudo que Ele disse é verdadeiro. Quem nunca ouviu a frase, todos os caminhos levam a Deus? Acho que todos nós, mas isso é verdade. A Bíblia é bem clara ao afirmar que existe apenas um caminho e que todos aqueles que querem chegar a Deus precisam seguir Jesus. Essa verdade saiu da boca do próprio Jesus. Ele também disse que a verdade é encontrada apenas nele e que todo aquele que procura a vida acha apenas nele. Mas o que é um caminho? O caminho é algo que começa em um determinado ponto e nos conduz até um objetivo. O nosso objetivo é chegar lá com Deus para ter uma vida eterna na nossa terra prometida. E o único caminho que pode nos chegar lá é Jesus.
E esse caminho não é feito apenas de um passo, 2 passos, mas de uma jornada de decisões ao longo da nossa vida. Quando você está no caminho, podem existir atalhos que te prometam que você vai chegar no mesmo lugar mais rapidamente. No meio do caminho, podem surgir distrações que vão te atrasar. O inimigo é campeão de plantar distrações, ciladas no nosso caminho ou querer nos convidar para nós pegarmos atalhos, mas nós não chegaremos no alvo que nós temos em mente. No meio do caminho existem retornos ou estradas para outras direções. No meio do caminho existem paradas. No meio do caminho o clima pode mudar e tentar te atrapalhar nessa caminhada, tentar te desanimar, ficar sem forças, sem coragem. No meio do caminho você pode pedir informações sobre como chegar ao seu destino e alguém te dar uma instrução totalmente errada e isso vai te prejudicar. Vão existir muitas armadilhas para impedir que você prossiga pelo caminho certo até o final, até o alvo. Mas se você quer a vida e viver a verdade, precisará abrir mão de toda e qualquer outra alternativa, outra orientação, um outro atalho e permanecer com a decisão de seguir em direção a Jesus. Somente a Jesus. Os tempos são maus e cada vez você precisa mais de uma fé sedimentada, alicerçada, para conseguir fazer escolhas dentro da palavra de Deus. Não abra mão da palavra e de Jesus em hipótese alguma. Comece com Ele e termine com Ele. As decisões que tomamos na nossa carne, elas oferecem recompensas passageiras e vêm para a nossa destruição. Mas aquele que permanece firme no único caminho verdadeiro, Jesus, tem como prêmio aquilo que é eterno. Aquilo que nunca vai quebrar, estragar ou passar. Jesus é exatamente o que ele diz. Ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a própria vida. Então eu e você, nós temos que entender que para que nós tenhamos a vida eterna que tanto nós almejamos, devemos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal e jamais deixar de segui-lo. Apenas existe um caminho para o céu, que é aceitando Jesus Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Romanos 10:9 nos diz: se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode nos obrigar a fazê-la. Mas eu te convido a fazer hoje essa decisão. E você verá a diferença na sua vida. E oremos para que o Senhor te conduza sempre no caminho, no único caminho que é Jesus. Oremos. Jesus, hoje eu quero declarar que tu és o único caminho que eu quero percorrer. Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Não importam os obstáculos, as dificuldades, as armadilhas, os atalhos, os atrativos, nada importa além de ti.
Que os meus olhos estejam voltados sempre para ti, em todo tempo, em todo caminho, em qualquer situação. Senhor, ajuda-me a identificar os caminhos de engano, os caminhos de tropeço, ou que querem oferecer armadilhas, para que eu não me desvie e não me perca no meio dessa caminhada, pois eu quero de todo o coração ir firme até o fim. Em nome de Jesus, cuida-nos, Senhor. Cuida-nos, Senhor. Protege-nos debaixo da tua potente mão. Nós te pedimos e agradecemos, certos de que tu estás conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Amém.